Imagine estar a bordo de um pequeno avião, sobrevoando a imensidão da Amazônia. De repente, um motor falha. Depois o outro começa a superaquecer. E você percebe que não há pista, não há cidade, apenas a selva infinita. Essa não é uma história inventada, é real. Em 1989, o Islander Papatango India Mike India caiu no coração da floresta. O que aconteceu com seus 5 ocupantes se transformou em uma das mais impressionantes histórias de sobrevivência da aviação brasileira. Prepare-se para conhecer cada detalhe dessa jornada, onde a vida pendia por um fio. Gosta de histórias como esta? Então se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like e comente. O que você faria nessa situação? Diga também de qual lugar você está assistindo. Eu gosto muito de saber até onde as nossas histórias estão chegando. Era 11h45 da manhã de 4 de janeiro de 1989. Na pista do aeroporto de Santarém, no Pará, o som metálico das hélices do Britten Norman Islander BN-2A, prefixo PTIM, rasgava o ar abafado da Amazônia. Aquela aeronave não era novata. Fabricada na Inglaterra no início da década de 1970, o Islander já somava cerca de 12.000 horas de voo. Durante quase 2 décadas havia servido como verdadeiro cavalo de carga da aviação regional. Era conhecido como o Jeep aéreo dos céus, capaz de pousar em pistas curtas de terra ou grama, transportando até 10 pessoas ou carga preciosa em meio à selva. Mas por trás de sua robustez havia também marcas de desgaste. Naquele dia, o PTIM estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua existência. Ao comando estava o comandante Francisco Vasconcelos de Oliveira, cearense, 35 anos. Era um piloto experiente com mais de 8.000 horas de voo registradas. Dessas, 11 anos haviam sido dedicados exclusivamente aos céus da Amazônia. Ele conhecia cada curva dos rios vistos de cima, cada corredor de vento que se formava sobre as copas das árvores, cada armadilha de uma região onde clima e natureza não perdoam erros. Francisco era mais que um piloto. Era um guia que sabia que a floresta respeita apenas aqueles que a temem. Ao seu lado, o jovem copiloto Hugo Marroquim, menos experiente, mas determinado, via naquele voo mais uma oportunidade de aprender com um mestre. Atrás, 3 passageiros improvisados como carona. O mais velho, Raimundo Nonato da Silva, 49 anos, já carregava no corpo os sinais de desgaste de anos no garimpo. Ao seu lado, os irmãos Elis Fran e Félix Rego Coelho, mais jovens, fortes, ansiosos pela viagem que os levaria de Santarém até Boa Vista, em Roraima. Com 5 ocupantes a bordo, o Islander avançou pela pista curta. As rodas levantaram poeira antes de se desprender do chão e mergulhar no cinzento do céu amazônico. Era janeiro, estação chuvosa. O horizonte estava encoberto por nuvens densas, baixas, obrigando a aeronave a voar rente às copas das árvores. Lá embaixo, a floresta se estendia como um tapete infinito de verde, cortado por rios caudalosos que refletiam a luz como lâminas prateadas. Durante quase 2 horas, tudo parecia dentro do normal. O comandante mantinha o rumo 320 graus em direção a Boa Vista, atento aos instrumentos e calculando o combustível com precisão. Mas às 13h32 a rotina foi quebrada. Um estrondo metálico ecoou no motor direito. A vibração percorreu a fuselagem e, em seguida, o som cessou. O motor tossiu, perdeu força e parou. A hélice congelou contra o vento imóvel. No mesmo instante, um cheiro acre de óleo queimado tomou a cabine. O silêncio súbito de um dos motores pareceu mais ensurdecedor que qualquer ruído. Hugo olhou para Francisco, os olhos arregalados. Mas o comandante manteve o semblante firme. Experiência não era teoria, era prática. Na Amazônia, cada falha trazia consequências implacáveis. Francisco respirou fundo, ajustou o manche e disse com voz firme: "Vamos manter o rumo. Calcula combustível. Se der, tentamos Cachoeira Porteira." Hugo apenas assentiu, mas no fundo ele sabia a verdade. Naquela imensidão de selva, um motor parado já era um aviso de morte. O Islander seguia instável, voando baixo sobre a floresta. A chuva aumentava, tamborilando contra a fuselagem como se a própria selva quisesse engolir a aeronave. Francisco manteve a calma, mas os ponteiros do painel denunciavam uma nova ameaça.
O motor esquerdo começava a superaquecer. As luzes vermelhas se acenderam em sequência. O cheiro metálico de calor e óleo invadiu a cabine. E a confiança se transformou em tensão silenciosa. O copiloto lançou um olhar de alerta para o comandante, mas encontrou apenas firmeza. Não havia espaço para pânico. Francisco sabia que precisava preparar a tripulação. Girou o rosto para trás e, com voz grave, anunciou: "Segurem firme, vamos descer." As palavras ecoaram como sentença. O avião começou a perder altitude rapidamente. A selva se erguia como uma muralha verde, impenetrável, sem clareiras, sem saídas. De repente, os primeiros galhos estalaram contra a fuselagem. O barulho foi ensurdecedor. As hélices se despedaçaram em fragmentos. As asas rasgavam folhas e troncos em uma sinfonia de destruição. O Islander, sem forças, foi engolido pela copa das árvores. E então finalmente parou. Preso em um ângulo inclinado, sustentado por troncos imensos, o PTMI permanecia suspenso no coração da Amazônia. O barulho da queda cessou de repente. Um silêncio pesado tomou conta da floresta. Dentro da cabine, a respiração ofegante dos 5 homens era o único som audível. Contra todas as probabilidades, todos estavam vivos, atordoados com pequenos ferimentos, mas vivos. Francisco passou os olhos pela tripulação e pelos passageiros. Era o instinto de comandante. Confirmar que ninguém havia ficado para trás. Hugo, o copiloto, tinha arranhões no rosto, mas permanecia consciente. Os irmãos garimpeiros, Elisfran e Félix, tremiam em silêncio, ainda incapazes de entender o que havia acontecido. O mais velho, Raimundo Nonato, rezava em voz baixa, as mãos trêmulas apertadas no banco. Francisco inspirou fundo. A sensação era de incredulidade. Ele sabia que havia conduzido o avião da única forma possível, mas sobreviver a um pouso forçado em plena Amazônia era algo que beirava o impossível. O Islander PTMI agora estava suspenso entre árvores gigantes, preso em um ângulo de 45 graus, como um brinquedo esquecido em meio às copas. Do lado de fora, galhos quebrados e pedaços de hélice pendiam como cicatrizes frescas da luta contra a selva. A aeronave estava completamente invisível do alto. Quem sobrevoasse a área veria apenas um manto verde, fechado, contínuo. Para o mundo exterior, o PTMI já era um avião desaparecido. Francisco entendeu isso imediatamente e sabia que não podiam contar com um resgate imediato. Ainda assim, manteve o tom firme. "Estamos todos vivos. Agora precisamos manter a calma." As palavras do comandante funcionaram como um fio de esperança em meio ao choque. Eles deixaram a cabine com cuidado, escorregando pelo metal inclinado. No chão, a umidade era sufocante. O cheiro de terra molhada, folhas esmagadas e óleo queimado se misturava no ar pesado. Francisco organizou os homens rapidamente. Mandou recolher assentos soltos e pedaços aproveitáveis da fuselagem. O avião destruído seria também abrigo. Ali encontrariam proteção contra a chuva, contra insetos, contra o frio da noite amazônica. E a noite já se aproximava. O céu escureceu rapidamente, engolido pelas nuvens. Sob as árvores, a escuridão parecia ainda mais densa. A cada estalo na mata, todos prendiam a respiração. Os sons da floresta se intensificavam. O coachar dos sapos, o grito agudo de aves, o farfalhar de animais invisíveis. Ninguém conseguiu dormir. Elisfran e Félix permaneciam acordados, trocando olhares de medo. Raimundo continuava rezando, repetindo frases como se fossem um mantra. Hugo, o copiloto, mantinha-se calado, a respiração acelerada denunciando o peso da tensão. Francisco, mesmo exausto, não fechou os olhos. Sabia que sua função não terminara ao pousar o avião. Ali começava outro desafio. Não bastava sobreviver ao impacto. Era preciso sobreviver à selva. A primeira manhã depois do acidente amanheceu cinzenta. A chuva fina não cessava, escorrendo pelas folhas largas, pingando sobre a fuselagem amassada do PTMI. O som constante da água era ao mesmo tempo alívio e tormento. Alívio porque lhes dava de beber. Tormento porque lembrava que estavam imersos em uma floresta que parecia não ter fim. Francisco foi o primeiro a se mover. Organizou os homens para recolherem água da chuva em pedaços de metal e assentos plásticos retirados da cabine. A sobrevivência dependia de disciplina. Na Amazônia, a desidratação era tão perigosa quanto os predadores. Hugo ajudava a improvisar recipientes,
enquanto os irmãos Coelho recolhiam galhos para tentar acender uma fogueira. O mais velho, Raimundo Nonato, ainda parecia frágil, mas colaborava como podia. No interior do avião, encontraram poucos suprimentos. Um pedaço de carne seca, fósforos quase molhados, uma pistola enferrujada, facas, alguns remédios espalhados. Não havia kit de sobrevivência. Era como se o destino tivesse testado ao máximo a capacidade daqueles homens. Na segunda noite, já exaustos, ouviram um rugido distante. Uma onça rondava o local. Os olhos brilhantes surgiam na escuridão, refletindo a luz tímida da fogueira. Francisco manteve todos juntos, formando um círculo, atentos, até que o felino desapareceu em silêncio, tão invisível quanto havia chegado. O medo era constante. Mosquitos atacavam sem trégua. A umidade colava roupas ao corpo. E o risco de doenças crescia a cada dia. Francisco e Hugo tentaram religar o rádio de emergência. Sem antenas não houve resposta. O equipamento emitia apenas chiados. O comandante compreendeu o que isso significava. Do alto, nenhum avião veria a fuselagem encoberta pela mata. No ar, nenhuma mensagem seria recebida. Eles estavam sozinhos. A selva os havia engolido. Naqueles dias iniciais, aprenderam a observar a floresta em silêncio. Comeram frutos de tucum, cascas amargas, pequenos insetos que cruzavam seu caminho. O sabor não importava. O que importava era manter o corpo em movimento. As noites eram ainda mais cruéis. O frio penetrava pelos ossos, apesar do calor sufocante do dia. A cada som estranho, acordavam sobressaltados, prontos para enfrentar um inimigo invisível. O tempo começou a se distorcer. Horas se arrastavam como dias. Dias pareciam semanas. Francisco mantinha o grupo unido com sua liderança firme. Distribuía tarefas, dava ordens claras, exigia disciplina. Ele sabia que o maior inimigo não era apenas a fome ou a sede. Era o desespero. E se deixassem a esperança escapar, a selva os venceria sem esforço. Os dias se arrastavam dentro da fuselagem inclinada do Highlander. A cada manhã, a esperança de ouvir o ronco de motores de busca diminuía. O céu permanecia encoberto e a floresta escondia qualquer sinal da aeronave. Francisco sabia que as chances de serem avistados eram mínimas. O rádio de emergência continuava mudo. Sem antena, não passava de um bloco inútil de ferro e fios. Era a prova de que estavam isolados. Na noite do quinto dia, reunidos em torno da chama fraca da fogueira, o comandante falou com clareza. Não vão nos encontrar aqui. Se quisermos sobreviver, teremos que sair e buscar ajuda. As palavras caíram como pedras no coração dos homens. Deixar o avião era como abandonar o último vínculo com a civilização, mas também era a única saída. No sexto dia, arrumaram os poucos pertences. Cada um carregaria apenas o essencial: facas, fósforos, pedaços de carne seca, restos de plástico para abrigo e remédios improvisados. Francisco arrancou do painel a bússola do Papa Tango Índia Mike Índia. Sem ela, caminhar pela selva seria impossível. Carregava também um mapa amassado da região, que conhecia de cor graças às muitas horas de voo sobre aquela rota. Além disso, retiraram da aeronave um pouco de óleo combustível, armazenado em recipientes improvisados, que poderia servir para acender lamparinas e fogueiras na escuridão da mata. Cada detalhe poderia significar a diferença entre vida e morte. Com passos pesados, deixaram a fuselagem. Olharam para trás uma última vez. O Highlander, suspenso nas árvores, parecia um fantasma perdido no tempo. Um cemitério metálico que nunca mais veria os céus. O silêncio da selva os envolveu de imediato. Cada estalo de galho, cada sombra entre as árvores parecia anunciar perigo. O grupo avançava devagar, cortando cipós, abrindo caminho entre folhas largas encharcadas de chuva. O calor era sufocante. O ar parecia líquido, difícil de respirar. Mosquitos os atacavam sem descanso, sugando até a última gota de energia. No primeiro acampamento, sentiram o peso da decisão. Sem a proteção da fuselagem, estavam expostos a tudo. A cada ruído, imaginavam onças, cobras, jacarés. Mas Francisco não recuava. Sua voz era firme. Um passo de cada vez. É assim que vamos sair daqui. Naquele momento, todos entenderam que o Highlander havia ficado para trás. Agora, o que os sustentava não era o metal do Papa Tango Índia Mike Índia, mas a vontade de viver. Antes de partir,
Francisco tomou uma decisão que refletia sua experiência como comandante. Pegou um pedaço de papel, escreveu um bilhete rápido e deixou dentro da cabine do Papa Tango India Mike India. No bilhete, informava que haviam abandonado o avião e seguiam em direção à Cachoeira Porteira, tentando encontrar socorro. Era uma medida simples, mas vital. Se alguém um dia encontrasse a fuselagem, teria uma pista para localizá-los. Ninguém jamais encontrou aquele avião, mas Francisco havia cumprido seu dever até o fim. O grupo avançava devagar, carregando a bússola retirada do painel e o mapa amassado da região. Os recipientes improvisados levavam um pouco de combustível, que poderia servir para fogo nas noites escuras. O calor era sufocante. A chuva não cessava, encharcando roupas e transformando o chão em lama espessa. Cada passo era um esforço descomunal. As botas afundavam até o tornozelo. O ar parecia líquido, pesado de se respirar. Mosquitos uniam como enxames, atacando sem trégua. Os corpos emagreciam dia após dia. O tempo se arrastava em uma rotina de esforço e dor. Na terceira noite de caminhada, o silêncio da mata foi quebrado por um som grave. Um rugido distante ecoou pela floresta. Francisco fez sinal para todos pararem. Entre as árvores escuras, 2 pontos brilhantes refletiam a pouca luz. Eram olhos. Olhos que não piscavam. Uma onça os observava em silêncio. A tensão tomou conta do grupo. O coração de cada um parecia bater no mesmo compasso. Ninguém se moveu. A selva inteira parecia prender a respiração junto com eles. Por minutos que pareceram eternos, o felino os acompanhou à distância, caminhando lentamente entre as sombras. Depois sumiu sem deixar rastro. O perigo, porém, permanecia. A Amazônia lembrava a cada instante que eles não eram donos daquele lugar. E Francisco, com sua voz firme, repetia a única ordem possível. Um passo de cada vez. Só assim vamos sair daqui. A fome já roía os homens como uma fera invisível. O corpo, antes sustentado por coragem, começava a fraquejar. A floresta estava silenciosa naquela tarde. O grupo avançava devagar, atentos a cada som. Foi então que ouviram o farfalhar baixo na mata. Um rosnado curto, quase abafado, denunciou a presença de algo maior. Francisco fez sinal para que todos parassem. Ele apontou para o lado direito da trilha improvisada. Entre os arbustos, um caititu farejava o chão em busca de frutos. O animal tinha porte pequeno, mas significava vida para aqueles homens famintos. O silêncio era absoluto. Hugo, com a pistola na mão, encostou-se atrás de uma árvore grossa, tentando controlar a respiração. Cada segundo parecia uma eternidade. O suor escorria pelo rosto. Mas não era só por causa do calor. Era o peso da responsabilidade. Se errasse o disparo, o bicho fugiria e a fome continuaria. Francisco observava em silêncio, os olhos fixos no animal. Fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Era a ordem. Hugo levantou a pistola devagar, apoiando as 2 mãos, mirando com cuidado. O estalo do disparo ecoou como trovão na selva. O caititu caiu no chão, debatendo-se por alguns segundos até se aquietar. Um coro de pássaros coloridos levantou voo das árvores, assustados pelo tiro. Os homens correram até o animal. Elisfran o segurou pelas patas traseiras, ainda trêmulo. O silêncio voltou a dominar a floresta, mas agora havia alívio. E também lágrimas. Não era apenas caça, era sobrevivência. De volta ao acampamento, limparam o animal com facas improvisadas, lavando o sangue no córrego mais próximo. Separaram partes da carne para serem assadas imediatamente. O cheiro forte da gordura queimando nas chamas se espalhou pelo ar, misturado ao da madeira úmida. Os estômagos roncavam antes mesmo de a carne ficar pronta. Cortaram fatias grossas, salgaram como puderam e assaram sobre pedras aquecidas pela fogueira. O sabor, embora simples, parecia um banquete de rei. Guardaram o restante da carne em folhas largas, enroladas e penduradas em galhos, para tentar conservar por mais alguns dias. Naquela noite, enquanto mastigavam lentamente, o silêncio da selva parecia menos hostil. Por algumas horas, sentiram que a vida havia vencido mais uma batalha. Os dias seguintes foram mais silenciosos. A carne do caititu havia acabado, e a fome voltou a atormentar o grupo. O corpo de cada homem parecia perder peso a cada passo. O que antes era força agora era apenas resistência. Foi então que Raimundo avistou algo diferente no chão úmido da floresta.
Entre as folhas, imóvel como uma pedra coberta de limo, estava um jabuti. Pequeno, mas carregava dentro de si a promessa de alimento. Com cuidado, Félix se abaixou, segurou o casco e levantou o animal. Os olhos lentos do jabuti pareciam fitá-los em silêncio, como se soubesse que seria sacrificado. Naquela noite, o fogo voltou a arder. Usando pedaços de metal do Highlander como panela improvisada, cozinharam a carne junto com castanhas e farinha, que ainda restava. O sabor era forte, pesado, mas para eles foi um banquete. O silêncio ao redor da fogueira foi quebrado apenas pelo som de mastigação lenta. A cada mordida, o desespero recuava um pouco. Nos dias seguintes, outros jabutis foram encontrados. Caminhavam vagarosamente entre as raízes, quase invisíveis no chão coberto de folhas. No total, 14 foram caçados. Cada um representava mais alguns dias de vida. A caçada, no entanto, nunca era simples. Às vezes, passavam horas caminhando sem encontrar nada. A frustração corroía tanto quanto a fome. Outras vezes, tropeçavam em galhos, rasgavam a pele em espinhos ou escorregavam em lamaçais profundos. A selva parecia rir deles, mas em certos momentos, a floresta também oferecia consolo. Um dia, ao atravessar um igarapé, encontraram peixes pequenos presos em poças de água. Com as mãos nuas, conseguiram capturar alguns. Assaram os peixes junto com carne de jabuti e o cheiro se espalhou pela mata, trazendo uma sensação de vitória. A cada refeição improvisada, o grupo não alimentava apenas o corpo, mas também a esperança. Francisco sabia que a luta estava longe do fim, mas cada jabuti capturado era mais um dia conquistado contra a selva, mais um passo em direção à sobrevivência. Os dias se tornaram indistintos. A chuva não cessava. Dia e noite a água caía sobre eles como um manto infinito. As roupas nunca secavam. O frio da madrugada os fazia tremer até o osso. O fogo era difícil de manter. A cada rajada de vento a chama morria, e recomeçar parecia impossível. As picadas de mosquitos e carapanãs cobriam a pele de feridas abertas. O corpo ardia. Alguns começaram a ter febre. A malária e outras doenças tropicais eram um inimigo invisível. O simples ato de caminhar se transformava em tortura. Os pés, encharcados o tempo todo, criaram bolhas profundas. O barro consumia cada passo, sugando a energia. A cada tropeço, alguém caía de joelhos e demorava a se levantar. O psicológico começou a pesar mais que o físico. A fome não era apenas dor no estômago, era sombra na mente. Francisco sabia disso. Chamava os homens, dava ordens firmes, impunha disciplina. Ele entendia que a selva podia destruir primeiro a esperança antes mesmo do corpo. Numa noite, ao redor de uma fogueira quase apagada, ninguém falou. Apenas mastigavam lentamente os últimos pedaços de carne de jabuti. O silêncio era pesado. Era como se todos tivessem medo de dizer em voz alta o que pensavam. E se não houvesse saída? E se a selva fosse o túmulo deles? Francisco quebrou o silêncio com voz firme. Enquanto tivermos força para dar um passo, haverá chance. Ninguém respondeu, mas todos sabiam que aquela frase os mantinha vivos. Na manhã seguinte, seguiram cambaleando entre raízes escorregadias. O céu cinzento parecia zombar deles, mas apesar de tudo continuavam, um passo depois do outro. A selva queria quebrá-los, mas eles ainda resistiam. Naquela manhã, o caminho parecia o mesmo de sempre. Barro, raízes, silêncios. Até que Raimundo parou de repente e apontou para o chão. Havia um traço na mata, uma passagem estreita, antiga, quase apagada. Era uma picada. Francisco se aproximou, ajoelhou e tocou as folhas pisadas. A trilha fora aberta há anos, disseram os garimpeiros. Talvez 2 ou 3. Seguiram por horas, contornando troncos caídos e árvores retorcidas. Às 16 horas, chegaram ao que parecia ser um acampamento abandonado. À margem de um rio largo, a selva dava sinais de gente. Havia tábuas espalhadas, 2 pás, uma faca peixeira enferrujada, latas abertas e restos esquecidos de garimpo de 1986. O rio tinha uns 30 metros de largura. A corrente era forte, mas era também uma estrada líquida. Dormiram ali, sob um telhado de folhas improvisado, ouvindo a água bater nas pedras. Ao amanhecer, a decisão estava tomada. Construiriam uma jangada. Reuniram as tábuas do acampamento e amarraram feixes de madeira leve nas laterais para dar flutuação. Usaram fios e cabos que ainda traziam do avião como cordas.
Fiapos de tecido viraram nós. Em poucas horas, o desenho de um barco começou a surgir. Tinha cerca de 4 metros de comprimento por 3 de largura. Pesava como esperança. As pás encontradas viraram remos. Fizeram também lamparinas com o óleo que trouxeram do Papa Tango Índia Mike Índia para a noite. A jangada deslizava no barro, pronta para a água. Francisco olhou o grupo e falou baixo. Daqui em diante, seguimos pelo rio. Empurraram juntos, sentindo a madeira ranger sob os pés. A corrente aceitou a jangada como se a esperasse. O rio os puxou devagar, levando-os para longe da margem. O vento trouxe um cheiro fresco de mata molhada. Por um instante todos respiraram melhor. A selva parecia menos alta vista dali, mas o perigo continuava na mesma distância. Na curva seguinte, olhos âmbar surgiram entre as folhagens da margem. Uma onça caminhava paralela à jangada, silenciosa, curiosa, felina. O grupo ficou imóvel. A água batia no casco improvisado como um tambor. A onça os acompanhou por longos minutos. Depois desapareceu sem ruído. O rio seguiu seu curso, largo e indecifrável. À frente, o som de corredeiras começou a crescer. Era um aviso. A Amazônia nunca deixa barato. Francisco firmou os pés e apontou para o meio do canal. Remos prontos. Se vier pedra, abracem o centro. A jangada acelerou um pouco, como se também tivesse pressa. O capítulo seguinte da sobrevivência começaria ali, entre espumas, rochas e destino. O rio parecia tranquilo. A jangada improvisada deslizava lenta, carregando 5 homens cansados demais para falar. Mas o barulho começou a crescer. Primeiro um murmúrio, depois um rugido. As corredeiras estavam logo à frente. Francisco levantou a mão pedindo silêncio. Todos atentos, segurem firme. A madeira da jangada tremia sob os pés. A corrente os puxava sem piedade. Árvores caídas formavam redemoinhos perigosos. A espuma branca batia contra as pedras, escondendo o perigo. Hugo olhou para Marroquim e balançou a cabeça. Eles sabiam que não havia volta. O rio engolia o que ousava desafiá-lo. A jangada bateu na primeira pedra. Um estalo ecoou como trovão. A estrutura se partiu em 2. Homens e tábuas rodopiavam na água gelada. Marroquim desapareceu na correnteza. Ele se foi. Alguém gritou em desespero. Francisco mergulhou o olhar no rio. Nada além de espuma e fúria. Segundos viraram eternidade. Até que mais abaixo um corpo surgiu preso a um galho. Era Marroquim, arranhado, ofegante, mas vivo. Os outros alcançaram a margem exaustos, agarrados ao que restava da jangada. Molhados, tremendo, sem forças, mas inteiros. Sentaram-se em silêncio, olhando o rio levar os restos da embarcação. A Amazônia parecia rir deles. Tinha quase vencido, mas não conseguiu. Francisco respirou fundo, ergueu-se e disse com voz firme: se estamos vivos depois disso, nada mais vai nos parar. Ninguém respondeu, mas todos acreditaram. Era fé ou loucura. Talvez as 2 coisas. A jornada continuava. O rio havia levado quase tudo. Restavam apenas homens encharcados, esfomeados e exaustos. Cada passo agora era feito com dor. Os pés estavam feridos, cobertos de bolhas. As roupas, rasgadas e molhadas, já não ofereciam nenhuma proteção. Enquanto caminhavam, a floresta parecia se fechar sobre eles. O som da mata era ensurdecedor. Araras gritavam em coro. Tucanos voavam entre as árvores. E bandos de pássaros menores passavam em revoada com um barulho súbito que fazia o coração disparar. Mas nem sempre eram só pássaros. No meio da tarde, o grupo parou bruscamente. À frente, uma cobra enorme deslizava lenta sobre as folhas secas. O corpo grosso se movendo em silêncio. Os homens ficaram imóveis, observando a serpente atravessar o caminho e desaparecer entre as raízes. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado que o som da floresta. O medo se misturava ao cansaço. Os mosquitos atacavam sem piedade, cobrindo braços, pernas e rosto. A pele ardia em feridas abertas. O ar cheirava a terra molhada, denso, difícil de respirar. No fim da tarde, Raimundo começou a fraquejar. Seus olhos estavam fundos, o corpo febril. A cada metro parecia que cairia de vez. Francisco o observava de lado, em silêncio. Sabia que a selva estava vencendo, mas também sabia que não podiam abandonar ninguém. Naquela noite, acenderam uma fogueira fraca. A chama tremeluzia como se pudesse apagar a qualquer momento. Ninguém falou. O som da floresta era um lembrete de que estavam vivos, mas cercados de perigos que não descansavam.
No dia seguinte, Raimundo não resistiu. Caiu de joelhos, respirando com dificuldade. Não posso mais, murmurou quase sem voz. O grupo tentou levantá-lo, mas seu corpo já não respondia. Foi então que, à beira do rio, encontraram uma cabana abandonada de garimpeiros. Eram apenas troncos e palha velha, mas parecia um palácio no meio da selva. Ali decidiram deixá-lo. Enquanto preparavam um leito de folhas, a floresta parecia observá-los. Do rio, algumas capivaras nadavam tranquilamente, como se a vida seguisse sem pressa. Mas, mais adiante, os olhos brilhantes de jacarés espreitavam imóveis, apenas a superfície dos olhos fora d'água. À noite, o medo voltou a crescer. O barulho de folhas secas denunciou a presença de uma cobra menor, que rastejava perto da cabana. Com galhos, eles a espantaram, o coração acelerado. Era como se a selva quisesse lembrá-los de que não havia lugar seguro. Francisco se ajoelhou ao lado de Raimundo. Você vai ficar aqui. Nós seguimos e voltaremos para buscar você. Deixaram comida, água e a promessa de retorno. Foi uma das decisões mais dolorosas de toda a jornada. Enquanto se afastavam, a mata parecia fechar o caminho atrás deles. O som dos pássaros, os gritos distantes de macacos, o coachar incessante de sapos noturnos. Tudo era vida. Mas para eles, naquele momento, tudo soava como despedida. Depois de deixarem Raimundo na cabana de garimpeiros, os 4 seguiram pela mata. O silêncio entre eles era pesado. A promessa de voltar por Raimundo ecoava a cada passo. A fome era uma sombra constante. No meio da caminhada, Hugo avistou algo se movendo devagar entre as folhas. Era um jabuti enorme, um verdadeiro presente da selva. Com esforço conseguiram capturá-lo. O animal seria a diferença entre seguir ou cair de vez. Ali mesmo, acenderam uma pequena fogueira e cozinharam parte da carne. Comeram em silêncio, cada pedaço mastigado como um milagre. O restante eles salgaram e secaram para levar consigo. O jabuti se transformou em ração de sobrevivência. Dias depois, quando o corpo já cambaleava de tanto cansaço, ouviram algo novo. Um barulho distante de motor ecoava por entre as árvores. Por alguns minutos, os 4 se entreolharam com os olhos brilhando. Era gente, era civilização. Correram em direção ao som, mas o motor desapareceu no ar como um fantasma. O silêncio voltou, ainda mais cruel que antes. Mesmo assim, o coração deles havia mudado. Agora sabiam que não estavam sozinhos naquela imensidão. Naquela noite, o medo tomou outra forma. Um som grave e profundo cortou a escuridão. Era o esturro de uma onça. Os homens se entreolharam em pânico. A fera estava por perto. Não ousaram dormir. Sentaram-se no chão, um de costas para o outro, formando um círculo. Cada um vigiava as costas do companheiro. Seguravam paus e facas improvisadas, prontos para reagir. A cada esturro, a floresta gelava. Os olhos buscavam na escuridão, mas só havia sombras. Mosquitos zuniam. A chuva escorria pelos rostos, mas ninguém se movia. Foi a noite mais longa de todas. Só quando o som desapareceu, já perto do amanhecer, respiraram aliviados. A onça havia recuado, mas a lembrança daquele rugido grave ficou gravada para sempre. No dia seguinte, exaustos, seguiram pela trilha. E em 31 de janeiro de 1989, exatamente 30 dias após o acidente, a selva finalmente mostrou saída. Eles alcançaram um rio largo, de águas escuras e silenciosas. Do outro lado, uma pequena casa de madeira surgia entre as árvores. Francisco gritou com a voz que ainda lhe restava. Do outro lado, uma mulher saiu assustada, mas logo entendeu. Olhou para os homens esfarrapados, magros como esqueletos vivos, vestidos apenas de trapos e cuecas, e entrou em sua canoa. Atravessou o rio devagar, como quem encara um sonho. Quando chegou à margem, os 4 mal conseguiam acreditar. E como gesto de gratidão, ofereceram a ela parte da carne seca de jabuti que traziam. O olhar da mulher se encheu de espanto e compaixão. Naquele instante, os sobreviventes entenderam que a luta estava no fim. A selva tinha falhado em destruí-los. Eles tinham vencido. Ao atravessarem o rio, a mulher os levou até sua pequena casa de madeira. Lá dentro, o cheiro de fumaça e lenha trouxe lembranças esquecidas. Era o fim de um pesadelo. Os homens se sentaram, magros, cobertos apenas por trapos e cuecas, com as mãos trêmulas. Ofereceram a ela o que restava do jabuti salgado. A mulher sorriu comovida. Preparou para eles um jabuti assado com castanhas do Pará,
O sabor daquela refeição foi indescritível. Depois de 30 dias de folhas, raízes e caçadas, era como provar a vida de novo. Naquela noite, quase não acreditaram que estavam sob um teto, protegidos da selva. Foi então que o marido dela apareceu. Ele havia chegado àquela casa havia apenas 3 dias. Escutou a história dos sobreviventes em silêncio, balançando a cabeça. E tomou uma decisão. Eu levo vocês até a cidade. No dia seguinte, embarcaram com ele. O barco cortava o rio, e cada curva parecia afastar o peso da selva. Quando chegaram à cidade, a notícia logo se espalhou. As pessoas se aglomeravam, curiosas. Todos queriam saber como aqueles homens haviam sobrevivido. Já fazia tanto tempo que até os jornais haviam parado de noticiar o desaparecimento do avião. Ninguém mais acreditava que estivessem vivos. Foi ali que conheceram um engenheiro de uma empresa da região. Ao ouvir o relato, ele não hesitou. Organizou uma voadeira para buscar Raimundo Nonato, deixado para trás na cabana dos garimpeiros. Horas depois, o barco retornou, e Raimundo estava nele. O corpo dele era um retrato da fome. Magro, abatido, quase irreconhecível. Nos últimos 3 dias, havia sobrevivido apenas comendo capim e grama, mas ainda estava vivo. Quando viu os companheiros, seus olhos se encheram de lágrimas. Eles haviam voltado, como prometeram. O reencontro foi marcado por lágrimas, abraços e uma gratidão sem palavras. A promessa tinha sido cumprida. Com todos reunidos, os 5 entenderam. A selva tinha tentado destruí-los, mas não conseguiu. Depois de 30 dias de uma luta desesperada, os 5 homens voltaram à civilização. A cidade os recebeu com espanto. Muitos já os consideravam mortos. Os jornais haviam parado de noticiar, e a aeronave estava dada como desaparecida. De repente, ali estavam eles, magros como sombras, queimados pelo sol e pelas chuvas, mas vivos. O comandante Francisco Vasconcelos falou pouco. Não exaltou a tragédia. Ele destacou apenas a calma e a liderança que os manteve unidos em cada passo da selva. Raimundo Nonato, que havia ficado para trás, emocionava a todos. Durante os últimos dias, ele só se alimentara de capim e folhas. Encontrá-lo com vida foi um verdadeiro milagre. A história correu rápido. A pergunta era sempre a mesma: como conseguiram sobreviver? A resposta estava nos detalhes. Um jabuti encontrado no momento certo. O caititu caçado em meio à fome. As raízes mastigadas. As noites em claro, vigiando contra onças. E a promessa de que nenhum homem seria deixado para trás. Mas o avião, o Britten Norman Islander Papatango Mike India Mike, nunca foi encontrado. A mata o engoliu por completo. Nem buscas aéreas, nem imagens de satélite. Nada revelou sua posição. Era como se tivesse desaparecido da face da terra. Até hoje, repousa oculto sob a floresta, como um segredo da Amazônia. Com o tempo, a história deixou de ser apenas lembrança. Virou exemplo. Passou a ser contada em cursos de sobrevivência, em aulas de aviação, em manuais militares. O caso Papatango Índia. Mike Índia mostra que a sobrevivência não depende só de equipamentos. Ela nasce da liderança, da coragem e da esperança. A selva tentou vencê-los, mas falhou. Eles voltaram e deixaram uma lição gravada para sempre. Mesmo quando a vida pende por um fio, a esperança pode ser o fio que sustenta a vida. Fim da história. Essa é uma história de garra, determinação e sobrevivência real. Os nomes, circunstâncias e locais foram mantidos como no relato oficial. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e comente o que você teria feito em uma situação como essa. Diga também de qual lugar você está assistindo. É sempre emocionante saber até onde nossas histórias estão chegando.